Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Química do 11º ano. Eu vou neste vídeo então resolver aqui um exercício, uma dúvida que me foi colocada via e-mail, relativamente ao tema das reações ácido-base, onde a ideia é trabalhar determinar o pH se estivermos a uma temperatura fora da temperatura de referência, que são os 25 graus. E vou transmitir neste vídeo como é que podemos efetuar, como é que podemos resolver este tipo de exercícios e qual é a relação entre o pH, o pOH e o KW, também as concentrações dos íons H3 ou mais e OH-. Porque é desta ideia, da forma que os íons H3 ou mais e os OH- se relacionam, nós conseguimos resolver qualquer exercício deste pH a qualquer temperatura. Então o exercício é o seguinte: à temperatura de 100 graus, então tenho assim aqui uma temperatura de 100 graus, o pH de uma substância neutra, ok? Tenho aqui uma substância neutra, e a substância ser neutra aqui há de ser de extrema relevância, porque se a substância é neutra, eu posso implicar já assim aqui duas ideias. Se a substância é neutra, a concentração de íons H3 ou mais é igual à concentração de íons OH-. Ok? Se a substância é neutra, a quantidade deste tipo de íons está igualada, né? Daí é que a substância, se a concentração de H3 ou mais for maior do que o OH-, então temos uma substância ácida, né? Carregada de íons H3 ou mais. Se a concentração de OH- for maior, então vamos ter uma substância com carácter básico, porque tem maior concentração de íons OH-. Se a substância é neutra, quer dizer que estas concentrações são iguais, certo? E outra inferência que posso tirar daqui, se a substância é neutra, é que o valor do pH, que se relaciona com a concentração de H3 ou mais, há de ser igual ao valor do pOH, que se relaciona, obviamente, com a concentração de íons OH-. Sei ainda que nestas circunstâncias, pelo que me dizem, né, substância neutra, e o seu pHzinho é igual a 6,10. Tudo bem, vamos avançar no que nos dizem. Determina então o pH, quero saber o pH de uma determinada substância em que a concentração de íons OH- é exatamente igual a 1,00 vezes 10 elevado a menos 2, obviamente, moles por litro ou por decímetro cúbico, como quiserem. Bem, isto depois é um exercício no teste, tudo bem. Agradeço desde já as palavras que me enviaste aqui, é sem dúvida dou-me força para continuar, e agradeço-vos não só a ti, mas a todos vós que me dão incentivos. Muito obrigado a todos. Vamos então resolver aqui o problema. Nós podemos pegar neste problema de duas maneiras. Obviamente uma delas será mais simpática, mediante os dados que me dão, e outra também seria possível, mas implicaria um pouco mais de cálculos. Independentemente de estar a uma temperatura X ou Y, ou a substância ser neutra ou não interessa. Há sempre aqui duas ideias que vocês devem ter na cabeça, que é o pH mais o pOH é exatamente igual ao pKw. Onde este pKw, se vocês nunca tiverem visto isto, quer dizer, em química o operador P significa menos logaritmo. Ou seja, isto tudo significaria menos logaritmo do produto iónico da água. Esta podemos pegar por aqui, ou então, e temos aqui uma segunda ideia que podemos pegar, né? Que é, independentemente também se a substância seja neutra ou da temperatura, a concentração de íons H3 ou mais vezes a concentração de íons OH- é sempre igual ao valor do produto iónico. Isto
este ponto 1 e 2 são verídicos em qualquer circunstância. São sempre verídicos, ok? Agora, se a substância é neutra, estas duas ideias vão ser especiais, né? Porque se a substância é neutra, o pH e o pOH vão ser iguais, e se a substância é neutra, estas duas concentrações também vão ser iguais. Daí que estas duas ideias são sempre verdade. Na questão de ser neutra, nós igualamos o pH ao pOH e a concentração de H3O+, à concentração do OH-. Mediante os dados que me dão, aqui dão-me o valor do pH, né? Eu vou então aplicar esta ideia 1. Se me dessem aqui concentração de H3O+, ou do OH-, eu aplicaria a ideia 2, certo? Então, pegando nisto e sabendo que pH é igual a pOH, então eu posso dizer aqui que pKw, né? pKw há de ser igual a duas vezes o valor do pH, mas cuidado, esta ideia que eu acabei de escrever é só verdade se estivermos a falar de uma substância neutra, porque apenas numa substância neutra o pH é igual ao pOH. O que isto me quer dizer, então, que o meu pKw há de ser simplesmente igual a 2 vezes 6,10. O que há de dar então 12,20. E então eu obtive para esta temperatura a soma de pH mais pOH. Agora esta soma aqui vai ser sempre constante em qualquer situação. Seja neutra ou não, a soma dos dois vai ser sempre igual a 12,20. Se a temperatura fosse 20 graus, fosse 25 graus, a soma dá sempre 14, né? Vocês estão habituados a essa ideia. Se a temperatura for, e esse 14, para essa temperatura é sempre o mesmo, né? É sempre constante. Se vocês estiverem fora dos 25 graus, a soma do pH com o pOH vai ser diferente, né? Mas vai ser sempre constante. É diferente, mas para esta temperatura vai ser, se não houver variação de temperatura dos 100 graus, o pKw vai ser sempre este valor. E apelando então a esta ideia, porque me pedem aqui que termine o pH para uma substância com esta concentração à mesma temperatura, né? E então se me dizem que é à mesma temperatura, eu vou poder agora aqui deste lado dizer que pH mais pOH vai ser então igual ao valor do pKw, que já o determinei aqui. Então pH mais pOH há de ser 12,20, né? Agora não sei quanto é que vale o pH nem o pOH, mas a soma vai ser sempre 12,20. Pode ser 10, 2,20, pode ser 5, 7,20, isso não sei. Mas a soma dos dois, a esta temperatura, vai ser sempre este valor, ok? Agora reparem, se eu quero determinar o valor do pH, o exercício, né, vai ficar resolvido a partir do momento que eu tiver o valor do pOH. E como é que, porque depois passo para o outro lado, né, e subtraio. E então como é que determinamos o pOH? O pOH é sempre menos o logaritmo da concentração de íons OH-. O que quer dizer que neste caso seria menos logaritmo de 1,00 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo as continhas, neste caso até são fáceis de as fazer, para vocês no 11º não. Mas para quem está no 12º, sim, isto faz sem calculadora, né? 10 elevado a menos 2, o expoente do logaritmo vem para trás, né? Multiplicar, menos 2 vezes menos 1 daria 2, e logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1, então o valor de pOH seria exatamente igual a 2. Então o exercício está praticamente resolvido. pH seria então igual a 12,20 menos 2, o que seria então pH igual a 10,20. E teríamos então aqui assim o problema resolvido. Notas importantes. A soma de pH mais pOH só é igual a 14, isto só é igual a 14 se estiverem a 25 graus. Se estiverem fora dos 25 graus, esqueçam este 14. Esqueçam-no completamente. Não vai ser 14.
certo? Então o que é que vocês têm nessa temperatura? Têm sempre estas duas ideias para poder determinar. Neste caso, se me davam um pH, eu saía aqui para pKw, né? E fazendo o pKw, ou obtendo o valor de pKw, eu tenho a soma dos dois. Se me dessem concentração, por exemplo, no exercício, é neutra e a concentração da H3 ou mais é X. Então eu usava esta segunda, porque eu sei que se a substância é neutra, concentração da H3 ou mais seria igual à concentração do H-, então poderia dizer que concentração da H3 ou mais ao quadrado, e só é válido ser neutra, né? Porque as duas só são iguais, ser neutra, seria então igual ao KW. E assim, visto que tinha a concentração da H3 ou mais, ou do H- seria igual, colocaria o H- ao quadrado, porque as duas são iguais, obteria então o valor do produto iónico para essa temperatura. Depois de obter o valor desse produto iónico, eu podia aplicar aqui sempre a mesma coisa. Concentração da H3 ou mais vezes concentração do H- seria exatamente igual ao valor encontrado de KW para a respectiva temperatura. A partir daqui, se vos dão a concentração, por exemplo, do H-, vocês sabiam a concentração de H3 ou mais, porque tinham um valor de KW. Era só trabalhar aqui a relação, não é? Por exemplo, imaginem que sabiam a concentração do H- e queriam a concentração da H3 ou mais. Tranquilo, nesta ideia do produto da KW, então concentração da H3 ou mais seria simplesmente igual ao valor de KW sobre a concentração do H-. O KW tinha sido determinado, né, para a respectiva temperatura com esta ideia, e depois era só dividir pelo dado que vos tinham e tinham a concentração da H3 ou mais. Fico-me então por aqui, espero ter ajudado. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.